Bom dia a todos. Solicitar a todos os nossos participantes que possam encontrar os seus lugares. Está aberta a sessão solene, sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Esta sessão solene é em homenagem aos 21 anos da fundação da Associação Brasileira de Rochas Naturais, Centro Rochas, e aos 52 anos do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais e Calcários do Espírito Santo, Sindirochas. Esta sessão foi requerida pelo deputado Evaí Vieira de Mello, nosso proponente. Quero fazer a composição da mesa com as nossas autoridades aqui presentes, convidando para já, junto conosco, está aqui o nosso vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. A senhora Ana Paula Lima Vieira Bittencourt, secretária nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. O senhor Jorge Viana, nosso senador e presidente da Apex Brasil. O senhor Thales Machado, presidente da Centro Rochas. O senhor Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-presidente da Agência Nacional de Mineração. Senhor Gilson Pereira, CEO da Imetame. Faremos os registros das instituições presentes, aqui dos setores, que representam as entidades que representam todos os setores, mas eu quero mais uma vez registrar a presença do deputado federal Evaí Vieira de Mello, que é o proponente dessa sessão solene. Agradecer ao nosso deputado Messias Donato, do nosso Espírito Santo, que defende muito essas pautas do setor aqui no Congresso. O deputado mineiro Zé Silva, que sempre esteve à frente da Frente Parlamentar da Mineração. Tendo mais parlamentares, eu solicito a nossa assessoria que informe aqui quando eles estiverem chegando. Convido a todos para acompanhar, em posição de respeito, o hino nacional executado pelo grupo Camerata Jovem Rocha Ativa, sob a regência de Fábio Lucas Joia.
Cumprimentamos a Camerata Jovem Rocha Ativa e também ao regente Fábio Lucas Joia. Muito obrigado pela belíssima homenagem do nosso hino nacional. Eu convido a todos para assistir ao vídeo institucional. Era só uma pedra no chão, pequena, simples, quase sem valor. Mas para quem soube olhar além, ali já nascia o futuro. O Brasil aprendeu cedo que dentro de cada rocha existe uma história esperando para ser revelada. Não é apenas matéria-prima, é identidade, força e potência. Rochas naturais únicas, cores que não se repetem e desenhos que a natureza levou milhões de anos para criar. Assim, fomos evoluindo e aprendemos a transformar pedra em arte, arquitetura e design. O que antes era força bruta, hoje é tecnologia e precisão. Um setor que investe em ciência, sustentabilidade e inovação. A beleza das rochas impressiona, mas o que sustenta tudo isso é o que não se vê. Energia limpa, água reciclada, reaproveitamento de resíduos e áreas reflorestadas. Compromisso que transforma em resultado. Mesmo diante de desafios globais, o setor atingiu o maior valor de exportação da história. Prova de que sustentabilidade e competitividade podem sim caminhar juntas. Gera oportunidades, move cadeias produtivas. Leva o nome do Brasil para os 4 cantos do planeta. A pedra que era chão, hoje sustenta sonhos, cidades e histórias. Beleza, negócios e desenvolvimento esculpidos na força da nossa terra. Rochas naturais brasileiras. Orgulho nacional, referência mundial. Centro Rochas, é natural, é do Brasil. Apoio Cindy Rochas. Registro a presença do embaixador do Brasil na Arábia Saudita e República do Iêmen, senhor Paulo Shoa. Também cumprimento aqui representantes da Associação AMPO, Heloísio Sabadini, que aqui se faz presente, nosso amigo. Cidemar Acosta, que representa o Sindicato de Exportação do Espírito Santo e lidera um movimento das entidades do nosso Estado que dialogam com o comércio internacional, o Recomex, enquanto presidente da Frente Parlamentar aqui no Congresso Nacional. É importante fazer o registro de vossa presença aqui, Cidemar, pelo brilhante trabalho que tem feito pelo nosso Estado do Espírito Santo. Senhoras e senhores presentes, autoridades, representantes do setor produtivo, trabalhadores e trabalhadoras, amigos e amigas, é uma honra presidir essa sessão solene que entra para a história do nosso Congresso Nacional. Pela primeira vez, essa Casa reconhece oficialmente a importância do setor produtivo de rochas do Brasil.
É um setor que gera empregos, movimenta a economia e leva o nome do país para todo o mundo. Estamos falando de um setor presente em todas as regiões do país, responsável por cerca de 480 mil empregos diretos e indiretos, que leva o nome do Brasil para mais de 130 países e que coloca o Brasil entre os maiores produtores e exportadores de rochas naturais do mundo. Essa homenagem nasce da união da bancada federal do Espírito Santo e do diálogo permanente com quem está pronta, produzindo e investindo no Brasil. Quero fazer um reconhecimento especial às entidades que representam e organizam o setor com seriedade na visão do futuro. Mas, mais uma vez, quero fazer um registro da importância da representatividade do deputado Evair de Mello, membro da nossa bancada, que sempre esteve, antes mesmo de ter mandato, próximo desse debate, aonde contribuiu no setor público, mas também, assim, quando chegou aqui, já no seu terceiro mandato, tem colocado toda a sua visão, experiência, para que a gente possa fortalecer esse setor, dialogando com as entidades, dialogando com o governo, unindo a bancada para que a gente possa, cada vez mais, ter o Brasil fortalecido no comércio internacional de rochas ornamentais. Quero cumprimentar aqui a Centro Rochas, na pessoa do nosso presidente Thales Machado, que atua nacionalmente na defesa e na promoção internacional das rochas naturais brasileiras. Sou Bismarck Merenda, do Sind Rochas, que representa com força a competência da indústria de rochas ornamentais no Espírito Santo. Sou Eduardo Félix, ao Sim Rochas de Minas Gerais e ao Cimagran, sou Carlos Alencar, do Ceará, estados que também são pilares desse arranjo produtivo. O Henrique Guide, da Citemac, pela inovação, tecnologia e qualificação, e a Rocha Ativa, pelo trabalho social, que mostra que, pelo desenvolvimento que também é cuidado com as pessoas. Prova disso foi a brilhante apresentação que tivemos aqui, na pessoa do senhor Bruno Bologhini. Essas instituições ajudam a construir um setor sólido, organizado, respeitado dentro e fora do país. O Brasil é hoje um dos grandes protagonistas mundiais das rochas naturais. Temos diversidade única, produtos reconhecidos pela sua qualidade e empresas que competem de igual para igual nos mercados mais exigentes do planeta. E quando falamos desse setor, é impossível não destacar o papel do Espírito Santo. Nosso estado é o maior polo exportador de rochas naturais do Brasil, referência em tecnologia, logística e capacidade produtiva. Concentramos quase 80% do valor exportado. Para os capixabas, setor é sinônimo de desenvolvimento, geração de empregos e oportunidades por todo o estado. O Espírito Santo mostrou que é possível crescer com organização, profissionalismo e responsabilidade. E aí, isso se reflete também nos avanços em sustentabilidade e inovação nos processos produtivos e soluções de economia circular. Mas, para que esse setor continue crescendo, é fundamental que o poder público faça a sua parte. Precisamos garantir um ambiente regulatório equilibrado, com segurança jurídica, regras claras e políticas públicas que dialogam com a realidade de quem produz, investe e gera empregos. O setor de rochas naturais não pede privilégio, pede previsibilidade, diálogo e condições para continuar contribuindo com o desenvolvimento do Brasil. Quero parabenizar, em especial, mais uma vez, o nosso proponente, Evair de Mello, a nossa bancada capixaba, que mesmo no momento em diversidades e debates em que separam a sociedade nas suas pautas ideológicas, a bancada do Espírito Santo tem dado exemplo, não somente no seu discurso, mas na sua conduta, se encontrado em defesa daquilo que é prioritário para o Espírito Santo, principalmente no desenvolvimento, nos temas da economia, nos temas da geração de emprego, nos temas de infraestrutura e com o comportamento, alocando recursos do qual nós temos o domínio de emendas parlamentares, foi campeã em soluções para que o governo federal recebesse esses recursos no Ministério de Infraestrutura,
para que a gente pudesse fazer obras tão importantes como fizemos e concluímos e entregamos o contorno do Mestre Álvaro. Vamos entregar agora a rodovia 447, que liga o Porto de Capuaba à BR-101. Contribuímos com o início das obras do Hospital Geral de Cariacica, que o governo do Estado já está em execução. Contribuímos para que um debate unisse o governo do Estado, unisse as entidades, unisse o setor privado, unisse a bancada da Assembleia Legislativa, para que a gente pudesse junto decidir com que os recursos de repactuação da Renova pudessem ser decididos também para estar na duplicação da 262, que já tem 2 bilhões e 300 milhões depositados. A bancada federal alocou recursos para fazer o projeto da 259 e já está pronto, já com recursos também alocados de emenda de bancada, para que tenha-se a rúbrica e o governo federal comece a também analisar a forma de poder participar, que eu tenho certeza que a bancada continuará colocando recursos, que são os 2 corredores que ligam o Espírito Santo ao centro do Brasil, por via terrestre, assim como colaboramos muito com as pautas de ferrovias, com as pautas dos portos, dando condições para que a gente possa ter no Espírito Santo uma comunicação do nosso país com todo mundo no comércio internacional. Então, essa nossa fala, junto com as nossas ações, comprovam que a bancada capixaba, mesmo com os seus 10 parlamentares aqui na Câmara somente, e os nossos 3 senadores, quando nós temos uma pauta de interesse de Estado, o nosso partido é o Espírito Santo. E eu deixo aqui, enquanto coordenador da nossa bancada federal capixaba, o meu agradecimento à nossa bancada. Essa homenagem é um resto de reconhecimento, mas também de compromisso. Compromisso do Congresso Nacional, da bancada do Espírito Santo e deste Parlamento com o Brasil, que produz, exporta e gera empregos e constrói o futuro. Muito obrigado. Registra presenças importantes, nosso presidente da Federação da Indústria do Espírito Santo, obrigado, Paulo Baraona. Vou tentar falar aqui, governador Ricardo Ferraz. Nosso ministro da Embaixada da China, Zhou Xining, deve saber que foi o nosso embaixador que eu cumprimentei aqui. Agradecendo a presença de todos os embaixadores aqui presentes, vou passar a palavra às nossas autoridades que estão aqui na mesa, que representam os setores. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso vice-governador, Ricardo Ferraz, que pode fazer uso da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, ilustre deputado da Vitória, nosso coordenador da bancada do Espírito Santo, que tem sido um braço firme ao lado da bancada, nos ajudando na interlocução das nossas agendas com o governo federal, com a República. Excelentíssimo senhor deputado federal, Evair Vieira de Mello, proponente desta sessão em homenagem e reconhecimento ao segmento de rochas naturais, meu caro deputado Messias Donato, que também compõe a nossa bancada federal do Estado do Espírito Santo, também o deputado José Silva, que estava conosco aqui, representante do Estado de Minas Gerais e presidente da Frente Parlamentar em defesa da mineração sustentável, um amigo querido de alguns anos de trabalho. Quero também cumprimentar o presidente da Apex, Jorge Viana, ao tempo em que
agradeço a você, Jorge Viana, à Apex e a todo o time que ao seu lado tem sido muito importante na valorização e no fortalecimento do segmento de pedras naturais do Espírito Santo e do Brasil, porque a Apex é o nosso braço comercial para a promoção das vocações da nossa economia brasileira, e a Apex tem sido uma aliada estratégica e importante. É preciso fazer esse reconhecimento, e eu queria pedir aos empresários aqui presentes uma salva de palmas para o trabalho conduzido pelo presidente Jorge Viana e pela nossa Apex. Cumprimento as nossas entidades, e aí eu vou pedir desculpas aqui para sintetizar, porque recebi uma ordem do deputado da Vitória para ser breve, então eu vou cumprimentar o empreendedor Thales Machado, presidente do Centro Rochas, vou cumprimentar o presidente da Federação das Indústrias, empresário Paulo Baraone, e aí eu vou abraçando e cumprimentando a todas as nossas entidades que representam, que lideram a defesa do nosso setor de rochas naturais. Cumprimento os membros da mesa, cumprimento a nossa camerata da nossa rocha ativa, fazendo como sempre bonito. A camerata esteve agora há pouco conosco, vai continuar conosco, mas recentemente esteve no Vaticano, se apresentando para o nosso Papa, esteve também na Marmomac em Verona. Então é um orgulho falar desse trabalho social que a nossa rocha ativa desenvolve, não apenas promovendo boas políticas sociais, mas também promovendo a cultura, como nós assistimos aqui. Senhores embaixadores, representantes do corpo diplomático, de forma especial quero cumprimentar a minha esposa Vivian, que me acompanha aqui nessa sessão, cumprimentar a todas vocês e a todos vocês, um conjunto muito relevante de empreendedores que vieram até o Congresso Nacional para testemunhar, como estamos todos testemunhando esse reconhecimento por parte do Parlamento brasileiro, por parte da Câmara Federal. É bom que se diga, a primeira vez que o Congresso brasileiro, que é a nossa Câmara dos Deputados, que é a voz da população, a voz do povo brasileiro, faz uma homenagem ao setor de rochas naturais. Portanto, hoje nós estamos celebrando uma trajetória que orgulha o Espírito Santo e fortalece o Brasil. A história do desenvolvimento, a história da inovação, a história da liderança do setor de rochas naturais. Uma história construída com coragem empreendedora, trabalho incansável e muita visão de futuro. O setor de rochas naturais é muito mais que uma atividade econômica para o nosso Estado e para o nosso país. É muito mais que uma atividade econômica relevante para o Espírito Santo. Ela é parte da nossa identidade econômica e cultural no Estado do Espírito Santo. Ao longo das últimas décadas, essa cadeia produtiva se estruturou, se profissionalizou e conquistou os mercados internacionais, posicionando o Brasil e o Espírito Santo, pelo seu protagonismo, como o maior polo de beneficiamento e exportação de rochas naturais das Américas e uma das principais referências mundiais do setor. É por isso que estamos aqui, não apenas em meu nome, mas em nome do governo do Estado, do nosso governador Renato Casagrande, reconhecendo o papel e a trajetória do setor de rochas naturais na construção do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Hoje o nosso Estado responde pela maior parte das exportações brasileiras de rochas naturais, liderando a presença do Brasil em dezenas de mercados internacionais. Esse protagonismo não apenas fortalece a economia capixaba, mas contribui de forma decisiva para que o Brasil seja reconhecido como é, globalmente, pela qualidade e pela diversidade, assim como pela competitividade e pela qualidade das nossas rochas naturais. Os números falam por si e mostram a dimensão dessa contribuição. O setor movimenta bilhões de reais todos os anos,
gera dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos e representa a parcela relevante das exportações e da atividade industrial do Espírito Santo. Uma outra característica importante desse segmento é que ele é hegemonicamente liderado por pequenas e médias empresas, não apenas no estado do Espírito Santo, assim como no Brasil. Em diversos municípios do nosso estado do Espírito Santo, a atividade de rocha natural, de mármore e granito, além dos quartzitos, que são produzidos também em Minas Gerais, são a principal atividade econômica que promove muita oportunidade, muito emprego e trabalho para os capixabas. Cada pedreira em operação, cada indústria de beneficiamento instalada, cada inovação tecnológica incorporada à produção significa emprego, oportunidade e crescimento para o nosso estado. Significa também a interiorização do desenvolvimento, fortalecendo cidades que hoje prosperam graças ao dinamismo dessa estratégica e importante atividade econômica e social em nosso estado. Mas a importância do Espírito Santo nesse arranjo produtivo vai além da produção local. Nosso estado se tornou o grande centro de integração da cadeia nacional de rochas naturais. Materiais extraídos em diferentes regiões do Brasil passam por empresas capixabas que ganham beneficiamento, processo industrializado de alta tecnologia, agregação de valor e, a partir da nossa infraestrutura logística e portuária, seguem para os mercados mais exigentes do mundo. Ou seja, o Espírito Santo, o nosso querido estado, é hoje o coração produtivo, tecnológico e exportador desse segmento. Também é resultado de um ambiente institucional que, ao longo dos anos, compreendeu a importância estratégica do setor e trabalhou para fortalecer sua competitividade. Como governo, temos plena consciência de que apoiar o setor de rochas naturais é apoiar o próprio desenvolvimento do Espírito Santo. Por isso, seguimos investindo em infraestrutura, em formação de capital humano, em logística, em modernização portuária, qualificação profissional, inovação tecnológica, segurança jurídica e sustentabilidade ambiental, elementos fundamentais para que nossas empresas e nossos empreendedores continuem crescendo e ajudando o Estado do Espírito Santo no seu desenvolvimento. Quando olhamos para a trajetória desse segmento e do nosso Estado, percebemos que o setor de rochas naturais é um exemplo claro de como uma vocação econômica, quando organizada e apoiada por investimentos, por inovação e trabalho coletivo, porque esse é um segmento que gera no Brasil, como dito aqui pelo deputado da Vitória, presidente dessa sessão, quase 500 mil empregos e oportunidades de trabalho em todo o país. E somente no Espírito Santo, 30 mil pessoas trabalham diretamente nesse segmento, contribuindo muito para a promoção social do nosso Estado. Por isso, essa homenagem é, acima de tudo, uma homenagem às pessoas, aos trabalhadores, aos empreendedores, que transformam a força da natureza em produção de excelência, aos empreendedores que investem, inovam e acreditam na força do nosso querido Estado do Espírito Santo. Portanto, é com grande alegria, com grande honra, que nós representamos nessa sessão solene o governo do Estado e o governador Casagrande, desejando, por certo, vida longa ao setor de rochas brasileiras. Muito obrigado. Quero agradecer, fala nosso vice-governador Ricardo Ferraz, também cumprimentar a senhora Vivian Kozer, nossa primeira vice-dama, que se faz presente aqui, saudar a senhora Renata Santana, representante do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, o senhor Zequinha Marinho, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, deputado Hildo Rocha, que se faz presente aqui, deputado Ribeiro Neto, do Maranhão,
junto com o nosso deputado Hildo Rocha, bancada do Maranhão presente. Passo a palavra, nesse momento, à senhora Ana Paula Lima Vieira Bittencourt, secretária nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Bom dia a todas e todos. Em nome do nosso ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, eu cumprimento e parabenizo o nosso parlamento por essa iniciativa de valorização e reconhecimento do setor mineral brasileiro, iniciativa que nos rememora a importância do suporte, do apoio e do fomento do nosso país ao setor de rochas, e que tanto entrega em termos econômicos e sociais. Um setor que, em 2025, o setor mineral brasileiro, teve um faturamento maior do que 290 bilhões, um setor que arrecada mais de 90 bilhões de reais em tributos, sendo que em 2025 foram 7,9 bilhões, receita que vira serviços públicos, que viram bens públicos, um setor que gera emprego, um setor que gera renda. O setor mineral brasileiro foi o terceiro item de exportação na nossa balança comercial, costuma ser, né? Em 2024, nós fomos responsáveis por 1/3 do saldo positivo da balança comercial, e aqui entra o setor de rochas naturais do Brasil. Nós estamos aqui para comemorar hoje os resultados desse setor e buscar unir o Poder Executivo e o Poder Legislativo e todos os demais atores que são capazes de fomentar ainda mais esse setor, trazendo o que ele precisa, que é segurança jurídica, previsibilidade e suporte para o desenvolvimento a contento, entrega de todos esses bens sobre os quais nós falamos. Comemoramos mais de quase 1,5 bilhões em exportação do setor de rochas naturais. Comemoramos mais de 2,1 milhões de toneladas embarcadas. É um setor que busca agregação de valor e é um setor fundamental para a política mineral brasileira. Política mineral brasileira que, em 2025, viu inaugurar o nosso Conselho Nacional de Política Mineral, que teve como pauta diária buscar justamente elementos que a gente sabe que são indispensáveis para o desenvolvimento do setor de rochas naturais também. São esses elementos que eu trouxe: segurança jurídica, previsibilidade, infraestrutura. Então, são 18 ministros hoje responsáveis por fomentar as atividades produtivas minerais brasileiras. Então, parabenizo os trabalhadores e trabalhadoras do nosso setor, parabenizo os esforços hercúleos das nossas empresas e rememoro o que o nosso ministro me disse e me pediu para registrar com vocês. Cada tonelada exportada leva não somente um pedaço da nossa geologia, traz de volta desenvolvimento para o nosso povo. Então, é uma satisfação muito grande poder representar o nosso Ministério nessa solenidade e deixo as nossas portas abertas em nome do nosso ministro para que nós possamos destravar e avançar ainda mais com todos esses resultados positivos para o nosso país. Obrigado, Ana Paula Lima, nossa secretária nacional de Geologia. Nesse momento, passa a palavra ao nosso presidente da Apex Brasil, senhor Jorge Viana. É uma honra muito grande para mim estar de volta a essa tribuna. Claro que eu e o querido amigo, irmão Ricardo Ferraço, frequentavam mais a tribuna da outra casa, do Senado Federal. Mas, para mim, é um ambiente muito especial, a tribuna do Congresso, e no caso da Câmara dos Deputados, e isso
valoriza muito, por isso que eu estou querendo valorizar o convite para que eu possa aqui me dirigir às senhoras e aos senhores. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que minha mãe, quando eu ganhei um pouco de tempo e descobri Jorge, aí me vinculei logo a São Jorge, achei que tinha sido uma boa escolha da minha mãe, um santo guerreiro, mas aqui o nosso presidente tem uma história um pouco melhor no nome. Ele primeiro é do Espírito Santo, segundo lá de Vitória, e aí pôs Vitória no nome. Eu falei, mas a mamãe podia ter sido mais criativa que o nosso deputado Josias Maggi. Então, obrigado, deputado, que está presidindo essa sessão, que é uma sessão histórica, não por minha fala, mas histórica pela fala do Ricardo Ferraço, pela presença das senhoras e dos senhores. Ricardo, que breve, eu acredito, deverá assumir o governo do Espírito Santo, e é uma pessoa que tem uma história muito consolidada no Congresso Nacional com sua passagem aqui, Ricardo. E é uma honra ser seu amigo. Quero também cumprimentar o Thales, e na pessoa dele, e da Vivian, cumprimentar todas e todos que trabalham nesse ecossistema das rochas ornamentais, que é tão importante, tanto cresce no nosso país, e na pessoa do deputado Evair de Mello, que está aqui, cumprimentar, porque foi o proponente da realização dessa sessão, do deputado Messias Donato e Zé da Silva, cumprimentar os demais parlamentares que, unidos, permitem que tenhamos esse momento de reflexão, né, aqui na Câmara dos Deputados e, certamente, com repercussão em toda a imprensa. Eu estou acompanhado da Maria Paula, que é a gerente do setor na Apex, do meu chefe de gabinete, do senhor Lucas também, e queria cumprimentar a senhora Ana Paula, que acabou de se pronunciar, e cumprimentar também a Agência Nacional de Mineração, na pessoa do Mauro Henrique. As minhas palavras são primeiro assim, de constatação, porque eu estou na Apex, eu tive o privilégio de ter sido prefeito, governador 2 vezes de um estado e também senador, de trabalhar na iniciativa privada, e quando cheguei na Apex, eu tinha criado a Agência de Negócio do Acre em 2000, cheguei na Apex, foi para mim uma oportunidade de poder ter contato com os setores brasileiros que levam o nome do Brasil para o mundo. Nós estamos falando de quem trabalha com exportação, e para trabalhar com exportação tem que ser muito bom dentro do país. Tem que ser diferenciado dentro do país, qualquer empresa. Senão, se ela não ganhar dentro do país, ela não ganha o mundo. E nós, da Apex, trabalhamos com 55 setores da economia brasileira. 55 setores. Temos convênios com todos eles. E um dos mais importantes que eu acho que temos é com esse setor. Por isso que eu queria aqui, na pessoa, de novo, na pessoa do nosso Thales Machado, que é o presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais. Nós tivemos um certo contratempo, alguns anos atrás, e a Centro Rochas assumiu, e daí para cá as coisas têm andado muito positivamente. Tanto é que os números de 2025 são quase 1,5 bilhão de exportação. 1,5 bilhão. E a gente deve às senhoras e aos senhores. 1,5 bilhão de dólares. E num ano do tarifaço. E num ano de alguns contenciosos. E isso nunca tinha acontecido. Então, eu acho que o trabalho tem dado certo. Tem dado certo no sentido daquilo que os senhores estão fazendo, daquilo que a gente procura fazer e do ambiente político, econômico que o Brasil tem. Imagine se o presidente Lula tivesse, na hora do tarifaço, partido para a guerra com os Estados Unidos. Certamente a gente não teria esses números. Mas ele resolveu, nos chamou, resolveu fazer uma mediação, esperar, defender a soberania, mas encontrar no diálogo a solução. E encontramos, estamos avançando nesse sentido. Mês que vem ele vai estar com o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que isso faltava para o Brasil, que eu chamo de diplomacia presidencial. A Apex realizou 24 eventos empresariais no mundo com a participação do presidente. E 5 com a participação do vice. Isso é diplomacia presidencial atuando.
8.000 empresários participaram desses eventos, sem termos que pagar passagem para nenhum deles e hospedagem para nenhum deles. Veja a vontade, a disposição dos empresários, das empresárias brasileiras de estarem presentes no mundo. Então, o Brasil voltou a ter um protagonismo no mundo muito importante, que vale registro. Agora, dia 21 desse mês, em pleno carnaval, o meu foi transferido para 2027, porque eu vou ter que ir na frente. Nós estamos organizando na Índia um encontro empresarial que deverá contar com mais de 500 empresários. Quando a Apex foi alugar o hotel, o presidente tinha me falado, nós tivemos que achar um hotel que alcançasse 800, 900 lugares no auditório, por conta da procura. É esse Brasil que nós estamos falando agora. E os senhores, eu acho que entenderam bem. Esse setor é um setor que era satanizado. Eu estou usando uma palavra pesada, peço perdão, desculpa, mas era muito criticado, porque era um setor que exportava blocos de rocha, que tinha muitos resíduos, muitos problemas de sustentabilidade. Eu estou falando de 20 anos atrás, gente. Não é do século passado também, de muito tempo. Os senhores superaram isso. Os senhores hoje exportam lâminas, exportam produto acabado, 90% da água usada nesse setor é reaproveitada. Isso é com investimento, com tecnologia que o Brasil desenvolveu, e o Espírito Santo é o endereço dessa mudança, dessa conquista. E que era nós estamos vivendo? A era dos serviços. E na era dos serviços, o que é que pesa? Turismo, construção de hotéis, construções que não param de crescer no mundo. E o que é que a gente tem em construções como essa? O produto que os senhores produzem. Então, a perspectiva de crescimento é extraordinária para o setor. Por isso que a Apex não para de investir. O Brasil é o país que tem 1.200 especificações de materiais que a gente usa. É o maior do mundo. É o que tem o maior potencial. O convênio que nós temos, eu peço desculpa, eu sei que a gente sempre lida, né, Ricardo Ferraço? Aí a gente pede, para concluir, senhor presidente. Aí tem alguns colegas que passavam assim a manhã inteira concluindo. Mas aqui na Câmara menos, porque aqui é muita gente e às vezes o pinga-fogo é 1 minuto para falar tudo, né, vai? Mas eu só queria concluir, dizer que a disputa nossa não é com qualquer país. O maior mercado são os Estados Unidos. É a maior economia. E o mundo inteiro quer vender para os Estados Unidos. Mas o Brasil vende lá 600 milhões de dólares para os Estados Unidos. Mas a gente tem aí México, China, Emirados Árabes, Índia, Itália, Turquia, Vietnã, Alemanha, Polônia, Reino Unido, Austrália, com os potenciais. Não é uma equação simples, mas o Brasil está dando conta. O trabalho que estamos fazendo está dando conta. Eu podia também puxar aqui, as pessoas falam, mas como é que é esse trabalho da Apex? Nós fazemos 1.000 eventos por ano. Eu acabei de chegar de 4 países da África, do Emirados Árabes, e estava também na Costa Rica. 1.000 eventos por ano, quase 3 por dia. Porque a gente tem a parceria dos senhores. Esse convênio que nós temos com o Centro Rocha, é um convênio que alcança 56 milhões de reais do Centro Rochas, e a Apex põe 22 milhões de reais. Para que isso? Para trabalhar a promoção desse produto, que é muito disputado, ou que é um mercado muito disputado. Então, é com uma estratégia. Isso é uma estratégia de país que a gente está falando. É uma estratégia de um setor. Por isso que eu entendendo o cenário que a gente vive no mundo, na era dos serviços, com crescimento enorme de construção de hotéis, porque a tendência vai ser mais gente viajando e mais gente se hospedando, esse setor vai ser um dos que mais vai crescer no nosso país. Por isso que precisa de políticas públicas, por isso que essa sessão é importante, por isso que a prioridade que a Apex dá tem que seguir crescendo, porque os resultados estão vindo. A gente trabalha agora com quase 300 empresas, e eram 100 e poucas empresas. Então, fica aqui meu otimismo. Eu acho que o Brasil, nesses últimos 4 anos, gente, se a gente crescer 1% esse ano, e a previsão da Faria Lima, dos outros, é de mais de 2% de crescimento, já daria 10% de crescimento. Fazia 15 anos que o Brasil não crescia 10%
em 4 anos. Isso é um legado do governo do presidente Lula. Mas é uma oportunidade para a gente ocupar espaço, trabalhar e fazer alguns setores avançar. Por isso que eu estou tão empenhado. Estou assim, de corpo e alma, não tirei férias, me dedico, adoro o que estou fazendo, gosto muito e espero que o setor tenha ainda mais sucesso nesse ano de 2026 e nos próximos, porque competência, expertise, tecnologia e sustentabilidade numa área delicada, os senhores têm. E o Espírito Santo é a referência do Brasil. Como o Brasil é uma referência do mundo, o Espírito Santo, nesse setor, é uma referência para o mundo inteiro. Muito obrigado e parabéns a todos que fazem esse setor crescer. Obrigado, senador Jorge Viana, nosso presidente da Apex Brasil. Nesse momento, inscrito pela liderança do MDB da Câmara dos Deputados, deputado Hildo Rocha, com a palavra. Muito obrigado, deputado da Vitória, grande representante do povo capixaba aqui na Câmara dos Deputados, juntamente aqui com o nosso deputado Evair, foi o autor desta sessão solene, que comemora aniversário de 2 entidades importantes, representativas desse segmento da economia brasileira, que muito ajuda no crescimento, na geração de emprego e riqueza em nosso país. E também com muita ênfase no Espírito Santo, que é o campeão na produção de rochas ornamentais. Eu quero cumprimentar aqui o da Vitória, nosso deputado, que preside a sessão, o senhor Ricardo Ferraço, nosso correligionário do MDB, vice-governador e senador, político muito atuante no nosso país, a senhora Ana Paula Lima Vieira, secretária nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, o senhor Jorge Viana, presidente da PEC, que deu uma aula ali sobre as nossas exportações e que tem tido uma grande dedicação em relação às exportações do nosso país, à nossa economia, senhor Thales Machado, presidente do Centro Rochas, senhor Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-presidente da Agência Nacional de Mineração, e o senhor Gilson Pereira, CEL da IMTAMI. Estou aqui nesse momento para fazer um pronunciamento em nome da bancada do MDB. E vou passar, nesse momento, a fazer a leitura deste pronunciamento. É com grande honra e senso de responsabilidade que falamos hoje sobre a espinha dorsal de uma das indústrias mais pujantes do Brasil, o setor de rochas ornamentais. Quando olhamos para a beleza de uma mármore ou a resistência de um granito, muitas vezes não enxergamos o trabalho, a tecnologia e a união que transforma um bloco bruto em uma obra de arte que decora casas, empresas e monumentos ao redor do globo. No centro desse desenvolvimento temos 2 instituições fundamentais, o Cindy Rochas e também o Centro Rochas. O Cindy Rochas, com a sua história sólida, é a voz que defende o empresário, promovendo o desenvolvimento, a inovação tecnológica e as melhores práticas no maior polo produtor e beneficiador de rochas do mundo, que é o Espírito Santo. O Centro Rochas, por sua vez, é a nossa ponte com o mundo, trabalhando intensamente para aumentar a competitividade e levar o ITS Natural, Brasília Natural Stones, a mais de 130 países. Hoje, celebrando a aliança entre essas 2 entidades sob o lema "Juntos somos mais fortes", celebramos a união da produção com a exportação. Essa parceria trouxe maior representatividade, profissionalismo e inteligência de mercado para enfrentar desafios, como as tarifas adicionais nos Estados Unidos ou a necessidade de modernização tecnológica. O Espírito Santo continua sendo o coração desse setor, respondendo pela esmagadora maioria das exportações brasileiras de rochas. Mas a atuação conjunta do Cindy Rochas e Centro Rochas garante que a tecnologia, a sustentabilidade, com mais de 95% de reuso da água em muitas das suas indústrias, e a valorização do material brasileiro, nós desejamos que cheguem a todos os níveis. Parabéns ao Cindy Rochas e ao Centro Rochas, que lideram esse arranjo produtivo com muita e com grande dedicação.
O futuro é de quem constrói com a força da natureza e a solidez da parceria. O Maranhão também tem um grande potencial de rochas ornamentais, temos muitas jazidas já identificadas, precisa apenas de mais investimentos, de fortes investimentos, e nós estamos aqui, até falei com o governador agora há pouco, o governador Carlos Brandão, em nome dele convido a todos os empresários do Estado do Espírito Santo, que tem know-how, que tem conhecimento, que queiram investir lá no nosso Estado, portas abertas para que nós possamos fazer esses investimentos e dar condições, facilitar aquilo tudo que o Estado puder fazer para facilitar a implantação dessas indústrias lá no Estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão garante. Muito obrigado, Evaí, muito obrigado pelo convite. Evaí me convidou umas 3 vezes, viu? E quero dizer aos senhores aqui que a maioria são do Espírito Santo. Vocês têm grandes representantes aqui. São representantes que defendem o empreendedorismo, que defendem a indústria, que defendem o setor produtivo, porque sabe que é esse setor produtivo que gera emprego, gera renda e gera riqueza no nosso país. Da mesma forma, eu faço defendendo o empreendedorismo lá do Maranhão e do Brasil. Muito obrigado, que Deus continue a abençoar. Viva essas duas grandes entidades que ajudam muito o desenvolvimento da economia brasileira. Obrigado, deputado Edu Rocha, falando em nome do MDB. Também agradecer a presença do nosso presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, deputado Joaquim Passarinho, que também conduz a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Aguinaldo Vigini, vice-presidente da Sindarcom, do Distrito Federal, agradecer a sua presença e passar a palavra ao senhor Thales Machado, presidente da Centro-Rochas. Quero primeiramente cumprimentar o senhor presidente dessa sessão, coordenador da bancada, deputado da Vitória, cumprimentar o senhor vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraz, a senhora secretária nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, doutora Ana Paula Bittencourt, senhor presidente da Apex, meu presidente, Jorge Juliana, senhor diretor-geral da ANM, Mauro Souza, obrigado pela presença também. Senhor presidente da Subcomissão Especial de Rochas Ornamentais da Comissão de Minas e Energia, deputado Evair de Mello. Senhoras e senhores, senadores da República, deputados e deputadas federais, membros do Conselho do Centro-Rochas, empresários do setor de rochas, liderança das entidades setoriais, servidores da Casa, senhoras e senhores. Meu boa tarde. Recebo, por favor, minha saudação respeitosa, meu sincero agradecimento por essa sessão solene que honra não somente um setor produtivo, mas uma história profunda conectada com o desenvolvimento do Brasil. Quando olhamos hoje para o setor de rochas naturais, presente nos principais mercados do mundo, especificado nos maiores projetos de arquitetura e construção, é fácil esquecer onde tudo começou. Essa história não nasceu nas salas de negociações internacionais. Ela nasceu no chão das pedreiras, no trabalho árduo de homens e mulheres que aprenderam a transformar pedra bruta em sustento, em valor, em desenvolvimento. E em materiais que hoje fazem parte da vida das pessoas, em suas casas, edifícios, praças e espaços públicos. Falamos aqui de uma atividade que, na forma como a conhecemos hoje, tem aproximadamente um século de existência. Ao longo desse período, diferentes marcos foram moldando o setor brasileiro de rochas naturais. E é justamente essa trajetória construída por etapas que ajuda a explicar a força e a maturidade
que o setor apresenta atualmente. Há registro do uso ornamental da pedra no Brasil desde o período colonial, especialmente em Minas Gerais. Já nas décadas de 1920 e 1930, surgem os primeiros registros de extração de blocos com lógica industrial, sobretudo nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Nos anos de 1940, o Brasil já exportava granito serrado para os Estados Unidos, ainda de forma incipiente, mas com clara vocação internacional que se confirmaria nas décadas seguintes. É, no entanto, a partir de 1957, que o setor ganha tração mais consistente. Na região sul do Espírito Santo, em torno de Cachoeiro de Itapemirim, a extração de rochas naturais passa a se organizar de forma mais estruturada, com escala produtiva, visão empresarial e articulação entre os agentes do setor. Esse movimento marca o início da consolidação do segmento de uma atividade industrial organizada no Brasil. Esse contexto, a extração do mármore branco se constituiu como um marco temporal. Esse avanço coincidiu com um modelo decisivo da história do país, o início da construção de Brasília. A nova capital demandava grandes volumes de materiais nobres para as suas obras monumentais. Havia produto, havia qualidade e havia demanda. O que foi extraído ajudou para erguer a nova capital, conectando o setor de rochas desde cedo com a própria construção do Brasil moderno. Naquele tempo, o mercado ainda não compreendia plenamente o valor econômico da pedra natural brasileira. Tampouco imaginava o protagonismo que ela viria conquistar no cenário internacional. Mas essa trajetória não é feita apenas de marcos históricos ou avanços produtivos. Ela é construída todos os dias por pessoas, por profissionais que atuam em cada elo da cadeia das rochas naturais, dos geólogos, engenheiros, técnicos que estudam as jazidas, aos trabalhadores da extração e do beneficiamento, dos transportadores e operadores logísticos, aos empresários, comerciais, marmoristas, arquitetos, designers, especificadores, que transformam a pedra natural em obras, projetos e espaços que fazem parte da vida das pessoas. É esse conjunto de profissionais espalhado por todo o Brasil que sustenta e dá sentido a esse setor. Ao longo de décadas, o setor evoluiu, incorporou tecnologia, profissionalizou processos, abriu o mercado, conquistou credibilidade. E, acima de tudo, aprendeu algo essencial: ninguém cresce sozinho. Essa consciência coletiva, no início da década de 70, nasceu o Sindirochas, no Espírito Santo. Mais do que um sindicato, ele se tornou a base organizadora do setor, dando voz, estrutura e representatividade a uma atividade que precisava se unir para sobreviver, negociar, avançar e se consolidar. Se me permite uma analogia, o Sindirocha foi e continua sendo a mãe desse setor organizado. A mãe que acolheu, orientou, defendeu, criando um ambiente para que os filhos pudessem nascer e crescer, cada um com sua vocação. Dessa união institucional surgiram as entidades estratégicas. O CETEMAG, Centro Tecnológico Mármore de Granito, com vocação de tecnologia, inovação e capacitação, transformando o conhecimento em produtividade e elevando o padrão técnico da indústria. O CRED Rochas, que não existe crescimento sustentável sem uma estrutura financeira, viabilizando investimentos, capital de giro e estabilidade para as empresas, que em pouco tempo se tornou o Cicobi CRED Rochas, uma cooperativa criada no setor de rochas, mas que hoje possui 30 agências em 3 estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu quero aproveitar e cumprimentar meu diretor do Cicobi Brasil, Marco Vicente, e meu diretor do Espírito Santo,
Alessandro Casas, que estão aqui do lado. E foi nesse ambiente de organização e maturidade institucional que nasceram o Centro Rochas e a Rocha Ativa. Mas vou falar primeiro da Rocha Ativa, que nasceu para ser o braço social do setor, que escolheu cuidar de gente. Hoje, são cerca de 2.000 crianças e adolescentes que são atendidas em projetos que unem cultura, esporte, saúde e educação. 2.000 crianças por dia. Aqui faço um destaque especial à Camerata Jovem Rocha Ativa, que nos emocionou com a execução do hino nacional, jovens de diferentes comunidades, acompanhados por um maestro, que já levaram a sua música, como o vice-governador falou, até a Itália, em 2024. Tiveram a honra de se apresentar no Vaticano para o Papa Francisco. Isso simboliza com perfeição o impacto social que esse setor é capaz de gerar. A Centro Rochas, a Associação Brasileira de Rochas Naturais, a entidade construída pelo próprio empresário para atuar de forma na articulação institucional, na defesa dos interesses setoriais, no fortalecimento da competitividade das empresas e no Brasil e no exterior. Essa entidade cresceu olhando para dentro e para fora. Uma entidade que aprendeu idiomas e que atravessou fronteiras. E hoje representa o setor brasileiro naturais no Brasil e no mundo. Centro Rochas representa um setor brasileiro no âmbito nacional, reunindo mais de 470 empresas associadas e apoiadas, distribuída por 17 estados. Ao longo desses anos, consolidou-se como instituição reconhecida e legitimada pelo setor, capaz de dialogar com governos, parceiros nacionais e internacionais e formadores de política pública em nome da cadeia produtiva, organizada e representativa. Esse caminho de amadurecimento se consolidou com a assinatura do convênio setorial entre o Centro Rochas e a Apex Brasil, que deu base a uma atuação internacional mais consistente e estratégica. A partir dele, o setor passou a atuar de forma ainda mais assertiva e estruturada no mercado internacional, ampliando não apenas a promoção comercial, mas também o posicionamento institucional e de imagens das rochas naturais brasileiras. Esse trabalho marcou uma virada de chave, ao aproximar o setor de profissionais que geram demanda, arquitetos, designers, especificadores, que são, em última instância, quem escolhe o material que será aplicado nas obras. Passamos a dialogar diretamente com quem define tendências, influências, decisões nos principais projetos de arquitetura e construção, no Brasil e no mundo. O olhar da Centro Rochas é, portanto, a longo prazo. Além da promoção qualificada e da articulação institucional em mercados tradicionais, os planos futuros da entidade estão voltados ao fortalecimento da competitividade do setor no Brasil e à ampliação estruturada da sua presença internacional. Nesse contexto, avançamos em estudos estratégicos para o Brasil Natural Stone Hub, nos Emirados Árabes Unidos, uma iniciativa que busca criar uma plataforma permanente de posicionamento, relacionamento e geração de negócios na região. Um projeto com foco em um valor agregado, inteligência de mercado e construção de reputação, aliado à visão de futuro que o setor de rochas naturais tem para o mundo. Os resultados falam por si. O Brasil possui a maior diversidade geológica do planeta, como meu presidente falou, com mais de 1.200 variedades catalogadas, materiais catalogados, distribuídos por diferentes regiões do país. Essa riqueza mineralógica se expressa em polos consolidados como Minas Gerais, na diversidade de seus mármores e quartzitos, na Bahia, com materiais de identidade singular, e mais recentemente
que tem se destacado de forma consistente no mercado internacional, ampliando a presença brasileira nos mercados estratégicos. O Brasil é o 4º maior produtor mundial e o 5º maior exportador. Nós geramos cerca de 480 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. O mercado interno tem receitas na casa de 7 bilhões anuais. São 9 mil estabelecimentos instalados em todo o Estado, por todos os estados, segundo o levantamento da FINDES, sendo que 91% micro e pequenas empresas, as marmorarias. Mantemos a balança comercial mais produtiva da indústria brasileira. Em 2025, exportamos aproximadamente 1,5 bilhão e com importações de apenas 45 milhões, gerando um superávit superior a 1,4 bilhão. Em termos simples, trazemos muito mais dólares para o Brasil do que consumimos. Mesmo em um ano desafiador, marcado por tensões comerciais e pelo tarifaço, o setor demonstrou resiliência. O Centro Rocha atuou imediatamente, iniciando um trabalho de diplomacia empresarial nos Estados Unidos, dialogando com importadores, entidades e formadores de opinião, deixando claro que a pedra natural brasileira é um mineral não metálico crítico para a construção residencial norte-americana. E o resultado foi histórico, crescimento de 17,5% nas exportações. Exportamos para 132 países, sendo que os Estados Unidos como o principal destino. Aliás, esse mercado mais relevante para o setor brasileiro. Os norte-americanos respondem pela maior parte das compras externas e concentram cerca de 90% das importações de pedras brasileiras beneficiadas. Quer dizer, são em chapas, né? Os outros países compram muito bloco. Produtos de maior valor agregado. Ele é também um mercado no qual o Brasil hoje é o maior exportador, quase 22% de participação, seguido de China e Itália, 2 mercados mais estratégicos do mundo. Esse desempenho é sustentado por uma cadeia nacional forte, embora o Espírito Santo seja o maior exportador e berço histórico do setor. Minas Gerais e Ceará também ocupam posição de destaque entre os principais produtivos e exportadores. Mais do que isso, hoje todas as regiões do país contam com algum elo na cadeia produtiva de rochas naturais, seja na extração, no beneficiamento, na transformação, na logística, no comércio ou em serviços especializados. Estamos falando, portanto, de um setor genuinamente nacional, presente de norte a sul no Brasil, gerando empregos, renda e desenvolvimento em diferentes territórios. É exatamente essa dimensão nacional que se reflete na atuação do Centro Rocha. Hoje, a associação se faz presente em todo o Estado brasileiro e atua em parceria com a Apex Brasil na promoção internacional, acesso a mercados e fortalecimento da competitividade. O Brasil também é membro fundador da National Stone Strategic Alliance. Ao lado dos Estados Unidos, Itália, Grécia, Portugal e Reino Unido, uma aliança global para promover a pedra natural como material sustentável. Ainda sob projeção internacional, as feiras setoriais realizadas no Brasil tiveram papel decisivo na visibilidade do setor e na articulação empresarial do arranjo produtivo no cenário global. Tudo começou em Cachoeira de Itapemirim, berço da nossa indústria, com a realização da primeira Feira do Mármore, um evento simples, quase artesanal, que reuniu empresas em estruturas improvisadas, mas com convicção clara, mostrar ao mercado o potencial do setor que nascia ali. Com o crescimento da atividade e o avanço das exportações, esse movimento ganhou escala. A feira evoluiu para Cachoeira Stone Fair e, na sequência, Vitória Stone Fair, ampliando o diálogo com compradores internacionais e consolidando o Espírito Santo como vitrine global das rochas naturais brasileiras. Mais recentemente, essa trajetória se expandiu para São Paulo sob a marca Marmomac, a mais importante feira mundial do setor, organizada pelo grupo italiano Verona Fair. A realização da Marmomac Brasil simboliza a conexão histórica do Brasil com a Itália e reconhecimento do papel estratégico do Brasil no cenário global.
com a segunda edição já a maior e mais representativa. É com essa base que o setor se permite a sonhar grande. Nossa meta é clara: alcançar 3 bilhões de exportações em 2030. É ambicioso, sim, mas é possível. Nós sabemos que há desafios, alguns antigos, que precisam ser enfrentados com coragem e com diálogo. Destaco 3. Primeiro, a necessidade urgente de agilidade e previsibilidade no licenciamento mineral ambiental. Hoje, uma empresa pode levar até 8 anos e meio para iniciar uma operação. Isso é incompatível com a dinâmica do setor globalizado. Segundo, a infraestrutura e logística. Somos um setor pesado, dependente de eficiência rodoviária e portuária. Avanços como o Porto da Imetame, aqui eu faço um agradecimento, o Héctor, que me ligou 3 vezes para falar que não ia poder vir, e os diretores que estão aqui presentes conosco, previsto para 2028, são fundamentais e merecem apoio institucional. Terceiro, a modernização da regulamentação do transporte de rochas, alinhado à segurança e com realidade operacional e evolução tecnológica. Aqui faço um pleito estratégico para o sul do Espírito Santo, berço histórico do setor, que ainda está fora da abrangência da SUDENE, que hoje se encerra em Aracruz, através de um projeto do deputado Evaí de Mello. A inclusão da SUDENE, do Sul Capixaba na SUDENE, não é um pedido por benefício, mas por equidade e expansão produtiva. Já existe o PL do deputado 85/2025, nesse sentido, agradecer ao deputado Evaí. Estamos falando de uma região altamente industrializada, exportadora, geradora de empregos e divisas, que pode acelerar investimentos, ampliar a competitividade e fortalecer ainda mais o desenvolvimento regional e nacional. O setor de rochas naturais quer crescer, quer investir, quer gerar mais empregos, quer fazer com responsabilidade, previsibilidade e apoio institucional. Faço questão de deixar claro, não trazemos esses pleitos como quem reclama, mas como quem acredita. Acredita no diálogo, acredita nas instituições e acredita no Brasil. Temos empresas comprometidas, entidades fortes, planejamento claro e visão de futuro. Quando falamos 3 bilhões de exportação, falamos de um objetivo construído sobre dados, cooperação e estratégica. Ela reconhece que o setor que nasceu da pedra, cresceu do trabalho, se fortaleceu da união e hoje olha para o futuro com confiança. Uma história construída sobre as rochas, sim. Mas, acima de tudo, sustentada por pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Thales Machado, presidente do Centro Rochas. Agradecer a presença, importante presença, do nosso primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Altineu Cortes. E, nesse momento, eu passo a palavra ao deputado proponente da sessão solene, nosso deputado Evaí Vieira de Mello. E logo após assumirá os trabalhos desta sessão solene, presidindo a mesa. Meu boa tarde a todos vocês. Me permite economizar aqui nos cumprimentos, nos registros, tendo em vista que todos já foram devidamente citados, mas agradecer e parabenizar o nosso líder da bancada, deputado Josias da Vitória, pela liderança que faz em nome do Espírito Santo dos nossos trabalhos aqui na Câmara
Federal, saudar o nosso governador, vai ser sempre o governador, o nosso vice-governador Ricardo Ferraz, que já esteve usando essa tribuna aqui da Casa da Câmara dos Deputados, depois honrou o Espírito Santo também na tribuna do Senado, com os trabalhos relevantes, inclusive com entregas importantes para o setor da indústria, não só do Espírito Santo, mas naturalmente do Brasil, Ricardo. Seu trabalho é reconhecido e respeitado e abre portas aqui em Brasília, tendo em vista os resultados que você sempre liderou. Agradecer aqui ao nosso presidente da Apex, o Jorge Viana, parabenizar pela fala brilhante, já está um especialista no setor de rochas, e naturalmente agradecer a Apex por naturalmente pelo profissionalismo, mas naturalmente pelo carinho e pela visão de futuro que cria com perspectiva para esse setor. A Apex é fundamental para que possamos ampliar as portas e na base de tudo isso, presidente Jorge Viana, está o emprego para milhares de brasileiros. Portanto, o meu agradecimento, o nosso reconhecimento, a nossa parceria. A Apex é um orgulho desses projetos que deram certo no Brasil, é dessa agência que dá certo para o Brasil, porque os números que apresentam significa lá na base emprego e renda dos nossos municípios. A ANM pela parceria que faz e sintam-se todos devidamente citados. Falar do setor de rochas naturais é falar de uma das mais belas e sólidas histórias de desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. No meados do século passado, quando o país ousava sonhar grande e erguia Brasília no coração do Planalto Central, foi no solo capixaba que se abriram as primeiras jazidas de mármore para atender à construção da nova capital. E aqui está o símbolo dessa conexão histórica. O Palácio do Itamaraty, obra divina, o próprio nome Itamaraty, presidente Jorge, tem origem indígena e significa construído sobre a pedra. Que imagem mais fortes, Vivian, nós poderíamos ter? Melhor ainda, o Palácio do Itamaraty, construído, Joaquim Passarinho, sobre pedras do nosso Espírito Santo. A diplomacia brasileira, a representação do nosso país diante do mundo, edificada sobre a pedra. E parte dessa pedra veio do solo capixaba. Aquele mármore ajudou a dar forma e monumentos que hoje são patrimônio cultural da humanidade, reconhecidos pela Unesco. Há, portanto, uma marca capixaba eternizada na capital do Brasil. A força do nosso Estado escrita na história nacional. Foram bravos e visionários empreendedores capixabas que transformaram a pedra em progresso. Me permite fazer 3 referências. Uma a um parlamentar que ocupou esta tribuna na figura do senhor Camilo Collor. É preciso sempre ressaltar a sua visão empreendedora, a sua importância para o setor e, naturalmente, as defesas que ele fez estando como deputado federal. É sempre preciso honrar aqueles que um dia nos defenderam. Faço referências aqui a 2 famílias, poderiam citar centenas de famílias, mas acho que a família Escaramuça e a família Zampiroli precisa de ter o nosso reconhecimento, tendo em vista sendo os pilares de um início, junto com tantos outros, mas em nome dessas 2 famílias eu faço agradecimento porque, assim como a agricultura capixaba, a rocha também surge em torno das famílias, que se tornou uma marca importante. Por isso, esse nosso reconhecimento. Esses capixabas que com coragem, trabalho e espírito inovador fizeram de nossas rochas uma marca do Brasil no exterior. O que começou como fornecimento para atender Brasília transformou-se em um dos mais importantes polos mundiais do setor. É fundamental destacar, o setor de rochas naturais é estratégico, Ricardo Ferraz, para o Espírito Santo. Ele é um dos pilares da economia capixaba. Gera em torno da sua cadeia 480 mil empregos, diretos e indiretos. Movimenta a cadeia de transportes, portos, proporciona novos negócios, como o Porto da Imetame, que vem aí, comércio e serviço. Está fortemente presente, muito importante da Vitória, no interior do estado do Espírito Santo, promovendo o desenvolvimento regional, gerando renda e oportunidade, onde muitas vezes não há grandes alternativas econômicas.
O Espírito Santo é referência internacional em beneficiamento, exportação e qualidade. Temos um dos parques industriais mais modernos do mundo. Participamos das maiores feiras globais e somos líderes em vendas externas no segmento. O setor fortalece a balança comercial brasileira. É um orgulho ver os nossos indicativos, principalmente em mercados competitivos como o mercado norte-americano. Portanto, tudo isso demonstra que o Espírito Santo produz com responsabilidade, aliando o desenvolvimento econômico e, acima de tudo, meu caro Bruno, do nosso Rocha Ativa, sustentabilidade. E evoluímos, Bismarck, que preside o nosso Sindirocha. Se no passado o mármore foi protagonista, Eltemar, hoje granitos, quartzitos e tantos outros materiais são extraídos e beneficiados em todo o Brasil, mas especialmente no solo capixaba. Estão nos 4 cantos desse planeta, presente em obras icônicas, aeroportos, hotéis, Jorge, residências de médios, às vezes pequeno padrão, mas também de alto padrão, que remunera melhor os nossos trabalhadores. Esse avanço é resultado de investimento contínuo em tecnologia, inovação e, principalmente, qualificação profissional. É um setor que se modernizou, se organizou e se tornou altamente competitivo, mesmo enfrentando desafios internos como logística, custo de energia e o chamado custo Brasil. Por isso temos atuado aqui no Congresso, liderado pelo nosso líder Josias da Vitória, deputado Zé Silva, que esteve com a gente, Joaquim Passarinho, que preside a nossa comissão, e tantos outros parlamentares que se fazem com a gente. É por isso que aqui nós temos que dar as mãos a esse setor estratégico. Eu sempre disse, meu caro colega da Vitória, nós temos que ter orgulho da indústria, temos que se falar da indústria, temos que nos posicionar sempre, trabalhar para melhorar o ambiente de negócios, fortalecer a infraestrutura e garantir segurança jurídica, ajudando o Espírito Santo, Jorge, e o Brasil a continuar crescendo. Apoiar o setor de rochas naturais é fortalecer o Espírito Santo, é defender empregos, exportações, desenvolvimento regional. O setor de rocha está na prateleira do orgulho capixaba. Porque quando uma rocha do Espírito Santo, ou processada no Espírito Santo, chega no mundo, ela não leva apenas beleza e qualidade. Ela leva história, trabalho, sustentabilidade, o nome de nossas famílias e a certeza que estamos construindo sobre a pedra um futuro sólido para o nosso Espírito Santo e para o Brasil. Avanços importantes e estratégicos nós conseguimos nos últimos anos. Da Vitória já citou a parte de infraestrutura. Nós tivemos uma luta que o setor foi importante quando nós conseguimos igualar o IPI do setor, das rochas naturais ao porcelanato, que disputam o mesmo mercado. Isso fez muita diferença, Jorge. Naquele momento, o setor de rocha exportava em torno, quase, um pouco menos de 900 milhões de dólares. Só com esse gesto, que fez parte de outras ações, né, e a Apex foi fundamental, porque o setor se preparou, Carlos Giovanni. Nós passamos para $1,5 bilhão de dólares de exportação e o outro tanto, naturalmente, para com o mercado interno. Tivemos avanços importantes, como, por exemplo, a não pesagem entre eixos até caminhões até 50 toneladas. Temos outro desafio agora, que é o desafio também de repensar a capacidade de carga. Um projeto, Jorge, que eu peço a sua interferência junto com o nosso vice-governador Ricardo Ferraço, junto ao ministro dos Transportes, para que possa considerar um pleito do setor e permitir com que segurança nós possamos ampliar a nossa capacidade de carga. Isso vai abaixar o custo, isso vai reduzir as nossas despesas e isso vai aumentar a nossa competitividade. Já foi pautado aqui também, Joaquim Passarinho, o desafio nosso para que agora aqui na regulamentação da simplificação do processo de licenciamento ambiental possamos entregar a esse setor. Jorge, isso faz diferença, é a única indústria brasileira com circuito de água 100% fechado. Não tem devolução para o ambiente. Portanto, é um setor que merece gestos importantes para que possa continuar gerando riqueza para o Brasil, para os estados, para os municípios, mas principalmente para as pessoas. Nosso muito obrigado e parabéns e a minha gratidão a vocês. O capixaba, historicamente, enquanto descansa, carrega a pedra. Grande abraço.
Obrigado, deputado Evair de Mello, nosso proponente da sessão. Eu quero convidar o senhor Bismarck Bached, que possa estar aqui na mesa conosco, que ele que é presidente do Sind Rochas. E, nesse momento, quero já passar a palavra para o nosso presidente da Agência Nacional de Mineração, senhor Mauro Henrique Moreira Souza, e convidar o nosso deputado Evair de Mello para que possa nos honrar aqui com a sua presidência. Olá, boa tarde. Cumprimento o nosso presidente da sessão, deputado da Vitória, e, em nome dele, cumprimento os demais integrantes da mesa. Tentar acelerar aqui a fala, porque o horário está bem adiantado. Agradeço o convite e também parabenizo a iniciativa. No momento em que se fala tanto de minerais críticos e estratégicos e se destina boa parte da energia e das discussões em torno dessa categoria de minerais críticos e estratégicos, as terras raras, enquanto nossa pauta tradicionalmente ainda continua sendo levada a cabo pela exportação, produção e exportação de minério de ferro, nós temos a oportunidade aqui, e é simbólica, é importante, é oportuna, essa homenagem a esse setor tão pungente que tem crescido e que tem trazido também as suas contribuições efetivas para o nosso setor. Cumprimento aqui o presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Passarinho, cumprimento o deputado Evair, o Zé Silva já não está mais aqui, mas vários parlamentares aqui sintam-se cumprimentados, vários e várias, e todos os demais que comparecem a esta sessão, que estão nos vendo remotamente. Então, como dizia, é uma oportunidade importante. Também faço uma referência aqui ao nosso, até recentemente, diretor da Agência Nacional de Mineração, o Roger, que é um entusiasta e um batalhador em torno desse segmento. A Agência Nacional de Mineração tem atuado bastante para melhorar esse ambiente de negócio. Dentro do nosso papel, que é o papel não só de regular, de fiscalizar, mas, antes de tudo, há um papel de fomento. Eu gostaria de fazer uns 2 registros aqui bem pertinentes e oportunos, um que diz respeito a um trabalho que conseguimos fazer junto com os nossos representantes do setor, e aí eu faço uma referência especial ao Thales, por ter provocado a Agência Nacional de Mineração em razão das questões envolvendo parte jurídica. E nós conseguimos alguns avanços, tivemos a oportunidade de conversar com a Procuradoria-Geral da República e especialmente com a Advocacia-Geral da União. Então, algumas situações criminalizadas, né? E aí nós temos que referenciar que a mineração, de um modo geral, não só esse segmento, ainda é vista negativamente, é um processo que a gente tem que melhorar essa comunicação, mas o entendimento da sociedade em relação ao que é a mineração, aos benefícios que ela traz à sociedade, ao nosso modo de vida e por aí vai. Então, nós temos esse papel também de fomentar e a agência está presente em relação a isso. Não só garantir segurança jurídica, não só garantir a previsibilidade regulatória, mas melhorar esse ambiente de negócio. Então, os números aqui, não cabe nem repetir, os números que foram dados são números muito importantes, pungentes mesmo, de uma indústria que cresce a cada momento e é reconhecida internacionalmente. As nossas rochas são reconhecidas internacionalmente, né? E rocha, é importante fazer uma referência, talvez, vocabular, porquanto nós temos aqui um qualificativo, naturais, sem demérito algum, as rochas não naturais e que estão no mercado, sem demérito à necessidade de inovação e de garantia de acesso pessoas por outros meios para, principalmente, a parte ornamental, mas nós temos que referenciar. Estamos aqui a falar da rocha natural, aquela que brota da natureza, tá? E rocha,
a expressão vem de um toponímico relativo a pessoas que moravam em áreas rochosas, pedregosas, historicamente, e carrega um simbolismo de permanência, de solidez, de resiliência, e é bom que a gente deixe bem marcas e todos que conformam essa indústria no país, com especial protagonismo do Espírito Santo, mas nós temos a Bahia, temos o estado do Ceará, Minas Gerais também fazendo isso, fazendo com que essa indústria realmente seja pungente a cada vez mais, e esse reconhecimento trazido aqui pela proposição do deputado Evair, ela é mais do que necessária e oportuna, tá? E só mais um detalhe dos dois que eu mencionaria, relativo a que nós temos sido, na agência, muito bombardeados, digamos assim, pelo uso da guia de utilização, que é um instrumento presente no nosso Código de Mineração, especialmente o Tribunal de Contas da União tem sido um dos grandes desafiadores para que a gente melhore a nossa regulação, e nós reconhecemos isso, temos processo regulatório em andamento com relação a isso, mas não vamos perder a nossa papel enquanto reguladores, a nossa discricionariedade técnica e a nossa capacidade de verificar as nuances, as características e peculiaridades de um setor tão distinto de outros tantos setores, que precisa ter um tratamento diferente. E para isso a gente precisa simplificar, precisa ordenar melhor os nossos processos internos e melhorar esse ambiente de negócio, a atração de investimentos para o país, e é isso que é um dos papéis que a agência deve desempenhar nesse momento, essa atividade. Então, parabenizo o Centro Rochas, parabenizo todo o setor, e é importante, fico honrado de ter essa oportunidade de estar presente aqui nesta efeméride que se comemora hoje. Muito obrigado. Obrigado, Mauro, que é o diretor da nossa ANM. E o Mauro cochichou no meu ouvido ali que os processos vão andar agora numa agilidade muito rápida, então pode dar tranquilidade. Disse que vai ter um carinho muito especial com o setor de rochas naturais, que possamos dar estrutura, infraestrutura à própria ANM para que ela possa nos atender também. Agora vamos ouvir o senhor Gilson Pereira, que é o CEO da Imetame. Mas, enquanto o Gilson chega na tribuna, a registrar aqui pessoas que fazem parte quase que do início dessa história. O Atílio Travaglia, que é uma das lideranças mais históricas do setor de rochas naturais do Brasil, um dos pioneiros do setor, com certeza um que sempre esteve, além de cuidando dos seus próprios negócios, defendendo a causa do setor, e também o Carlos Rubens, pelo estado do Ceará, que também tem um histórico muito importante. Gilson Pereira. Então, primeiramente, cumprimentar aqui a nossa segunda-dama, Vivian, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, cumprimentar o deputado Evair e o nosso vice-governador, em nome deles, cumprimentar todos os homens presentes. Serei breve, que eu tenho meu voo às 14h30 e da tribuna aqui eu já parto direto, ok? Então, falar um pouquinho aqui da Imetame, né? E, lógico, em nome do Ettore, nosso fundador, em nome da Imetame, em nome dos colaboradores, agradecer aqui o convite ao Thales, ao Centro Rochas e ao Cindy Rochas, por estar compondo a mesa, estar aqui presente. Falar um pouquinho do nosso porto. Nosso porto é um porto que foi um sonho, né? Que se tornou um sonho do nosso estado. Enfim, é um porto multipropósito. Nós temos 5 terminais de container, um terminal de carga geral, terminal de granéis sólidos, um terminal de granéis líquidos e um terminal para transbordo de óleo cru. Então, é uma ferramenta que eu acho que vai ajudar bastante aos empresários aqui, a exportação e importação do nosso estado, do Brasil. É um porto que ele tem uma característica diferente, porto de águas profundas, profundidade de 17 metros, que vai propiciar que os navios que hoje não chegam na nossa costa possam chegar à nossa costa através do nosso porto lá em Aracruz, ok? Enfim, falando um pouquinho, nós estamos em ritmo acelerado as nossas obras, devemos começar as obras com carga geral, que tem tudo a ver com o setor aqui que está sendo homenageado, né? Centro Rochas, setor de rochas. A gente deve começar as operações no início do ano que vem,
e com a operação de container em meados de 2028. Então, estamos em ritmo acelerado para poder oferecer para vocês essa ferramenta que tem tudo a ver com o setor, para poder a gente atingir a meta aí que o Thales colocou de 3 bi, né, em 2030. Eu acho que vai ser fundamental para a gente cumprir e atingir essa meta, ok? Agradecer e parabenizar o setor e contem com a gente. Quem quiser nos visitar, estamos à disposição. É lá em Aracruz, a 80 quilômetros da capital, ao norte da capital. Estamos à disposição de vocês e, volto repetindo, somos uma ferramenta que vai ajudar aí ao setor e a toda a cadeia produtiva aí, não só do nosso estado, do nosso país também, ok? Muito grato a todos. Muito obrigado ao Gilson, levo um abraço lá ao Héctor e a nossa gratidão, e pode ter certeza que muitas pedras chegarão para que vocês possam, além de edificar o porto, naturalmente, possam levar para os 4 cantos desse continente. O setor de rocha tem pessoas que se apaixonaram por ele, e eu quero citar aqui, e o nosso agradecimento à nossa Flavinha Milanês, pelo trabalho que você faz, pelas nossas instituições, pelas nossas empresas, por todo o setor. Com certeza os nossos números não seriam possíveis se não fosse a dedicação também da história da sua família, que abraçou o setor e transformou nessas oportunidades esse histórico. Falando em nome histórico, também a Aurinho Mamere, muito bom revê-lo aqui no nosso meio. Você também é um dos pioneiros que tem uma contribuição extremamente importante. Quero convidar para ter assento aqui na mesa principal o nosso presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, o Paulo Baraone, que está ali atentamente, desde o início, nos ouvindo, mas com certeza é uma figura que merece destaque, até porque a indústria capixaba tem forte ligação com o nosso setor de rocha. Vamos ouvir agora o presidente do Sind Rocha, o senhor Bismarck Baquiete, para que possa levar a sua mensagem. Bem, bom dia. Bom dia. Presidente, como sempre, acelerado, me deu 28 segundos, então é o tempo que eu tenho. Eu quero agradecer a oportunidade ao deputado Evair de Mello, né, como sempre, um defensor do setor produtivo, né, e um batalhador, ao vice-governador Ricardo Ferraço, ao presidente Jorge Viana da Apex, enfim. Nesse momento importante eu vou, como já foi falado vários tópicos, né, eu quero pegar 2 itens do presidente Jorge Viana, que disse sobre o setor há anos atrás ou há tempos atrás, como era crítico e como evoluiu. Então o Sind Rochas, uma entidade de 53 anos, trabalhou muito para que isso pudesse acontecer. Ele sempre junto às entidades ou ao setor onde havia o problema, que fosse feira de transporte, mineração. Então, todo esse avanço, os números que se tem hoje, eu acho que o Sind Rochas sempre esteve de muito prontidão e de peito aberto em resolver qualquer tipo de problema de frente e encarando os fatos. E isso fez toda a diferença para a gente chegar onde chegou. E o segundo foi momento histórico. Eu acho que momentos históricos, né, servem para refletir o que passou até aqui, ou como chegamos até aqui nesse momento histórico, e para nos mover para um futuro, para que esse dia seja um dia histórico, para que a gente possa avançar cada vez mais, buscar os números, né, que são as projeções para 2030 e que tudo possa acontecer. Eu, mais uma vez, em nome do Sind Rochas, agradeço a todos que colaboraram para que esse evento acontecesse, aos empresários, né, que se disponibilizaram a estar presente, e que tenhamos um ótimo retorno e obrigado. Muito obrigado, presidente do Sind Rocha, vindo lá de São Vicente, diretamente para o Brasil, Bismarck. Quero agradecer também a presença dos diretores e colaboradores da Apex Partner. Jorge, não é um concorrente da Apex Brasil, não. Nós somos protegidos pelas Apex. Você abre os mercados e, naturalmente, a Apex Partner tem sido uma parceira importante de grandes empresas e companhias nossas, e o nosso Ricardo Fizia tem sido um divulgador extraordinário da produção do material que tem feito, e naturalmente feito que chega por todo o Brasil, e também o Vitor, que estava presente por aqui. Também agradecer a presença do Cicobi, nossa cooperativa de crédito, que se faz presente aqui, isso é extremamente importante. Passar a palavra aqui para o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo,
o mais luso dos capixabas, o nosso amigo Paulo Baraona. Enquanto o Paulo ocupa a tribuna, também agradecer a presença aqui do Adael Oliveira, um nome histórico de todo o setor, tem o nosso respeito, a nossa consideração por tudo que sempre fez por nós. Bem, bom dia a todos. Cumprimentar Evair, nosso deputado, nosso governador, vice-governador Ricardo Ferraz, e o presidente Jorge Viana da Apex, em nome dele, cumprimentar todos que já foram aqui citados. Bem, o setor de rochas ornamentais é um orgulho para o nosso Estado e para a nossa Federação. É um setor da indústria que tem crescido, se desenvolvido bastante, como foi falado aqui pelo próprio Tales. Começaram exportando blocos, começaram trabalhando com blocos, hoje agregaram muito valor, além de chapas já polidas, outros projetos já prontos, são exportados e vendidos. Então é um setor que tem crescido muito, tem se desenvolvido muito, tem contribuído muito para a nossa indústria, para o nosso Espírito Santo, tem levado para o mundo o Brasil e o nosso Espírito Santo, não é? E com isso contribuído muito para o desenvolvimento do nosso Estado. É um setor também que cresceu muito tecnologicamente, ambientalmente, tem acompanhado os desenvolvimentos e isso tem feito do setor, de fato, uma referência. Então, parabenizo aqui o setor de rochas, o Tales, em nome do Tales, do Ed, que estou vendo ali, do Bismarck, de todos que têm colaborado muito com o crescimento do setor, com a nossa indústria, com a nossa federação, através do associativismo, desses sindicatos que pertencem à nossa federação. Eu sempre costumo dizer que os sindicatos patronais são os acionistas das federações. E é assim que a gente trata no Espírito Santo. Então, parabéns a todos, um grande abraço e contem com a nossa federação, com as nossas instituições, SES e SENAI, especialmente o SENAI, que é um dos gargalos que hoje se fala no Brasil inteiro e no Espírito Santo não é diferente, que é capacitação de mão de obra. Então, contem com o nosso SENAI, nós estamos lá preparados para ajudar cada vez mais a que o setor sempre alcance números recordes, não é? Sempre, todo ano tem um número recorde do setor, então vamos continuar mantendo esses números. Um abraço e obrigado. Obrigado, presidente, obrigado pela que a Federação das Indústrias tem feito para que a indústria capixaba possa ter prosperidade, naturalmente criando esse ambiente de negócios. O setor de rochas sente muito orgulhoso. Também alguns nomes importantes para a nossa história, quero registrar aqui o Atlas Kim também, que tem um histórico muito grande, e também o Mauro Varejão, que é das indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença. Convido a todos para assistir a apresentação da música Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, pelo grupo Camerata Jovem Rocha Ativa, presidida hoje pelo nosso querido Bruno. Não, ele declinou.
Muito obrigado mais uma vez ao Bruno, que preside a nossa Rocha Ativa, parabenizar o nosso maestro por esse trabalho extraordinário que faz a partir da origem da pedra. Tem uma produção cultural que é tão importante, né? A música junto com a arquitetura, Vivi, com certeza dão a beleza que a rocha precisa para ser cada vez mais valorizado. E tudo isso valorizado, cria-se conceito, naturalmente, remunera melhor nosso material, que vai chegar naturalmente para os nossos trabalhadores. Sintam-se parte importante. Temos investimento também de parceria. Eu quero agradecer aqui ao Banco Itaú, que tem uma parceria boa agora com o nosso Rocha Ativa, para que possamos ampliar esse trabalho cada vez mais e que possa chegar naturalmente a todas as famílias dos capixabas. Muito obrigado, parabéns por esse brilhante trabalho. Nós somos homenageados. Quem tocou para o Papa hoje tocou para a gente, né? Nós estamos hoje, nós subimos de patamar. Segundo o nosso flamenguista Ricardo Ferraz, nós subimos de patamar aqui. É outro patamar. Também registro aqui ao Valdeci Viguini pelo sempre trabalho e dedicação que tem as organizações ligadas ao setor de rocha, ao Temar Venturim também, que se dedicou muito para que passasse ao Bruno agora esse projeto da Rocha Ativa, que é tão importante, e naturalmente ao Ed Moreira, que passou recentemente aí as responsabilidades para o nosso querido Bismarck. E agradecer a Paola, que é a nossa executiva do Rocha Ativa, que lidera e coordena esse trabalho extraordinário. Após o encerramento aqui, eu convido a todos a nós nos dirigirmos ao nosso Salão Nobre, onde nós prestaremos justas e honradas homenagens para quem nesse momento tem dado contribuições importantes. Vai ser homenageado o nosso vice-governador Ricardo Ferraz, o nosso presidente da Apex, o Jorge Viana, a Imetame vai ser homenageado e agradecido. É preciso ter esse reconhecimento, que agrega muito ao setor, e naturalmente ao Mauro também da nossa ANM receberão essa homenagem no Salão Nobre imediatamente após o encerramento. Sinta-se agradecido. Eu acho que foi uma data histórica importante. O deputado Messias Donato me relatou que talvez foi a sessão solene de maior importância que a bancada já realizou em todos os tempos aqui nessa casa. Trazia a indústria para dentro do parlamento, para dentro da Câmara dos Deputados, essencialmente uma indústria capixaba, que naturalmente se expande por todo o Brasil, hoje não é mais cercado no território, foi de uma responsabilidade imensa, mas de uma obrigação, de cada vez mais ativa. Você que tem me cobrado isso, para que possamos, assim como o Ricardo Ferraz fez quando era senador, nós precisamos de ter coragem e atitude de defender a indústria, defender quem levanta cedo, trabalha, produz, pega financiamento, enfrenta as burocracias públicas, e tudo isso para gerar economia e renda para a nossa cidade. Portanto, eu tenho certeza que essa sessão ela é histórica, ela é extremamente importante para que possamos dar a altivez que a indústria precisa e merece. O país tem que sair do anonimato e a indústria assumir o protagonismo. A indústria em toda a sua amplitude, naturalmente, tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que é construído sobre a rocha, a certeza que vai ficar edificado, né, passarinho? E agradecer por ter declinado aqui da palavra, mas eu tenho certeza que indo lá no versículo bíblico de Gênesis, versículo 1, capítulo 30, e Deus viu que tudo que criou era bom. Eu tenho certeza que as rochas é obra e criação de Deus, porque é tudo muito bom. Portanto, muito obrigado a todos e declaro encerrado essa sessão.